Quando se fala de redação do Enem, as 5 competências são um assunto muito nebuloso. O Enem usa 5 competências, 5 grandes critérios para corrigir a redação e a verdade é que não se sabe muito bem sobre elas. Há muita desinformação, muitos mitos e muita confusão em torno de como a correção do Enem é feita de verdade. Nesse vídeo eu vou compartilhar um guia completo sobre as 5 competências para você nunca mais ter dúvida. Eu sou a Luma, sou formada em letras, doutoranda em linguística, criadora do método LP e mais conhecida como a fada da redação. Esse é um guia de autocorreção que eu criei, que faz um sucesso gigantesco, porque eu traduzi toda a correção do Enem de uma forma muito simples. Então a gente vai começar pela competência 1. A competência 1 se chama demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então é a competência que avalia basicamente como que você está escrevendo. Você está usando a norma padrão, está escrevendo de acordo com a gramática ou não. Essa competência está dividida em 6 níveis, do 0 ao 5. Cada nível valendo 40 pontos. Então, no Enem, você perde ponto de 40 em 40, tá? E toda competência tem basicamente 2 documentos. A matriz de referência, que é pública, todo mundo tem acesso, mas que não diz muita coisa pra gente. A gente, mesmo que leia, não sabe exatamente o que significa atingir o nível 5. E a grade de correção, que por sua vez é muito mais clara. Basicamente, a grade de correção da competência 1 diz para uma pessoa tirar nota máxima nessa competência, ela precisa de 2 coisas. Primeiro, uma estrutura sintática excelente, o que significa ter no máximo uma falha e no máximo 2 desvios. Luma, mas o que são essas falhas? O que são esses desvios? Basicamente, as falhas de estrutura sintática são 3. Truncamento, justaposição e a terceira pode ser excesso, duplicação ou ausência de palavras, né? Que é isso aqui. Então, a gente pode ter no máximo um disso aqui, ou um truncamento, ou uma justaposição, ou uma dessas outras coisas para tirar nota máxima. Já os desvios, eles são mais, né? Então, a gente tem 4 tipos de desvios. Toda essa classificação havia sido mudada no Enem 2023. A nova banca mudou, mas voltou atrás e voltou a usar a grade antiga. Então, depois da gente ter uma trabalheira para reconfigurar tudo, voltou a ser como era, que é esse jeitinho que eu tô te mostrando. Então, basicamente, a gente tem desvios de convenções de escrita, que são acentuação, ortografia, hífen, maiúsculas ou minúsculas, separação silábica. Gramaticais, que são regência, concordância, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. Escolha de registro e escolha vocabular. Então, aqui eu posso ter no máximo 2. Por exemplo, eu posso errar uma vírgula e uma concordância e mesmo assim tirar nota máxima. Luma, e as outras notas? Quantos erros eu tenho que ter para tirar 120 ou tirar 80, por exemplo? Não há essa matemática. Só há essa matemática para a nota máxima. Aí depois fica mais complexo. Então vamos focar na nota máxima e ter no máximo uma falha e no máximo 2 desvios, que eu acho que para você é muito mais útil. Mas, para facilitar a vida dos meus alunos, eu criei esse checklist de autocorreção com uma simulação, né? Então, aqui a gente tem, no máximo, um erro fica no nível excelente. Depois, o nível boa é no máximo 2 erros, regular no máximo 5 erros e deficitária de 6 erros em diante. O mesmo vale para os desvios. Mas isso aqui é só uma simulação para facilitar a vida dos meus pontinhos. A competência 2, por sua vez, ela é responsável pela seguinte habilidade: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Isso aqui é muita coisa. Na matriz de referência fica uma coisa assim, meio subjetiva. E na grade específica, mesmo que fique um pouquinho mais claro, na verdade fica bem mais claro, eu criei um fluxograma para facilitar ainda mais. Então, basicamente, o que a competência 2 avalia? Primeiro de tudo, se você aborda o tema, tá? Depois, se a tua redação é um aglomerado caótico de palavras, porque não adianta nada abordar o tema, mas se é aleatório, tipo, o tema tá aleatório lá no meio. Depois, se tem traços de outros tipos textuais, tipo, você argumenta um pouquinho, mas você mais narra, ou você mais descreve. Não é isso que eu nem quero. Depois, vai ver se tem 3 partes de estrutura, se há estruturas embrionárias, aqui ficou
ficou desconfigurado. Esquece isso aqui. Embrionárias. O que são partes embrionárias? Tipo, a redação pode ter introdução, desenvolvimento e conclusão, mas ter 2 linhas de introdução, isso é considerado uma parte embrionária. Uma outra coisa, se a conclusão foi finalizada por frase incompleta, ou porque não tinha mais espaço, ou porque não tinha mais tempo. Então não faça isso, porque se você fizer, você vai tirar só 80 pontos na competência 2. Então termine a sua redação, pelo amor de Deus. Põe um ponto final até, lá no final, para garantir que o corretor saiba que você não, do nada, parou a redação, porque isso prejudica muito. Depois, há muitos trechos de cópia dos textos motivadores, a redação tem até 8 linhas, o repertório é apenas baseado nos textos motivadores, se não, continua. Há apenas um repertório legitimado, né? Então não é das vozes da tua cabeça, é um repertório realmente de um pensador, de um fato histórico, de um conceito da geografia. Esse repertório é pertinente, seu uso é produtivo. Eu poderia fazer um vídeo só sobre isso. Se você quiser um vídeo só sobre competência 2 ou só sobre repertório, como repertório avaliado, eu posso fazer. Meu intuito com esse vídeo é te dar uma visão panorâmica das competências, tá? A competência 3, por sua vez, ela é a mais complexa, porque olha só quanta coisa ela avalia. Ela avalia se você tem a habilidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A sua matriz, ela é meio subjetiva, a grade já fica um pouco mais clara. Então veja só, 2 coisas que a competência 3 vai avaliar: projeto de texto e desenvolvimento das informações. Como que a gente quer que isso seja? Então, primeiro de tudo, o corretor vai de novo ver se tua redação é um aglomerado caótico de palavras, se a abordagem do tema está completa, e depois ele vai avaliar foco temático. Foco temático é o seguinte: pode ser que a abordagem do tema esteja completa, mas você se perca. Tipo, no meio da redação você dá foco para outro tema e não foco para o tema do Enem. Isso é um problema. Você vai ficar no nível 1, se você fizer isso, tá? Se o foco temático tá distorcido, é quando você tá meio em cima do muro. Um pouco você fala sobre um tema, um pouco você fala sobre outro tema. Isso é um problema também. Outro problema, contradição grave. Você dá a tua opinião e depois você fala uma coisa contrária àquilo. Também é um problema. Beleza, não tendo nada disso, agora vamos lá. Primeiro, tem projeto de texto? Esse projeto de texto é estratégico? Então precisa ter, mas não é qualquer projeto de texto. É projeto de texto estratégico. Eu ensino a fazer isso aqui. Há desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. Aqui, essa parte do desenvolvimento das informações significa tudo que você colocou na redação, você realmente explicou ou você só jogou? Também é avaliado aqui nesse fluxograma. A competência 4, por sua vez, ela vai avaliar essa competência aqui, essa habilidade aqui. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, basicamente, coesão, né? E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, o corretor vai ver se há elementos coesivos. Se não há, se os períodos são justapostos e desconexos, nível 0, já tira 0. Não. Há elementos coesivos sim. Beleza, mas tem inadequações? Tipo, tem usos errados? Se tem, vai para um lado. Se não, vai para o outro. Aí ele vai perguntar assim: tem pelo menos 2 operadores argumentativos interparágrafo, que são aquelas palavrinhas responsáveis por ligar um parágrafo ao outro, como além disso, portanto... Tá? Se tiver pelo menos 2, continua. E aí, quer saber, tem pelo menos qualquer elemento coesivo dentro de cada parágrafo? Muito provavelmente sim. Um e já é um elemento coesivo, mas já é um elemento coesivo. Esse, essa, isso já é um elemento coesivo. E por último, vai olhar as repetições, porque o Enem não quer que você repita elementos coesivos, principalmente os conectivos. Então, se você usou mas, ele quer ver se na outra vez você usou porém e não mas de novo, entende? E aí, se não tiver ou tiver raríssimas, você vai ficar aqui no nível 5, nota máxima. E por último, a competência 5, que serve para avaliar se você sabe elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. E aqui, esse fluxograma eu acho bem útil porque ele põe tudo na ordem certa. Então, a primeira coisa que o corretor vai olhar é se a tua redação tem proposta de intervenção. Depois, se ela é cópia integral, porque não adianta ter, mas tudo você copiou da proposta de redação, né? Depois, se ela desrespeita os direitos humanos. Por quê? Essas 3 coisas levam a nota 0.
tá bom? Então, não, beleza. Aí depois vai perguntar, ela tá pelo menos dentro do assunto? Se não estiver nem dentro do assunto, nota 0 também. A partir de agora, não tira mais 0. Vamos ver os critérios. Luma, qual a diferença de assunto e tema? Assunto é algo maior, tema é um recorte do assunto. Então, por exemplo, o assunto pode ser cultura, mas o tema do Enem 2019 foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá dentro do assunto cultura, acesso à cultura, mas não é acesso à cultura o tema, tá? Então, se você propõe uma intervenção que tem a ver com cultura e não com cinema, você tá tangenciando. Vai ficar no nível 1. Se não, se você propôs uma intervenção para o cinema mesmo, aí você tá com a sua proposta de intervenção sendo avaliada ainda, tá? Depois vai perguntar se os elementos são válidos. Eu posso fazer um vídeo só sobre elementos válidos e nulos da proposta de intervenção, mas sendo bem sincera, não tem muito segredo, tá? O que eu quero chamar atenção aqui é para uma perguntinha que tem aqui no meio, que é muito importante, que é, essa proposta de intervenção usou estrutura condicional? O que isso quer dizer? Que o Enem não quer uma proposta de intervenção condicional. O que é uma proposta de intervenção condicional? Algo tipo, se o governo fizer isso, vai acontecer aquilo. Não é se. Você não vai colocar se, você vai colocar o governo deve, tá? Então, você precisa ser firme na tua intervenção, não é se. Se as pessoas se conscientizassem, isso mudaria, não é se. Então, coloca, as pessoas devem se conscientizar, tá? Você não vai pôr se, pelo amor de Deus, nenhum se, nem na conclusão, nem no resto. Não põe se na redação do Enem, a gente tem que chegar lá com convicção. E aí, se eu não usei estrutura condicional e tenho 5 elementos válidos, que elementos são esses? São esses aqui, ó. Ação, agente, modo ou meio, efeito e detalhamento. Eu tiro nota máxima na competência 5. O que eu quero que você foque? Eu não quero que você saiba todos os detalhes sobre todas as competências. Eu quero que você foque na nota máxima de cada uma. A nota máxima da competência 5 tá aqui no final. Significa ter uma proposta de intervenção que respeita os direitos humanos, que tá dentro do tema, que não é cópia, que tem 5 elementos válidos, que não usa estrutura condicional. Tá? Quando você foca nisso, você extrai o mais essencial das competências. Quem tem que saber tudo sobre todas as competências é o corretor. Você precisa focar na meta. A tua meta é atingir o nível 5. O que precisa fazer para atingir o nível 5? Ufa! Então é isso. Esse foi o nosso guiazão das competências do Enem. Agora que você já sabe alguns segredos sobre elas, que talvez você não soubesse antes, eu quero te fazer um convite. Eu vou fazer um evento gratuito chamado Os Segredos da Nota 1000 no Enem, onde eu vou revelar os 3 grandes segredos de quem tira 1000. Eu aposto que você não conhece todos eles, não domina todos eles, e isso vai fazer total diferença. Vai ser gratuito agora em março, nos dias 17, 18 e 19, mas para participar precisa se cadastrar. Você vai entrar num grupo de WhatsApp, onde você vai receber o link das aulas e também os materiais, tá bom? É só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo.